Eu saúdo meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um vídeo. Hoje vamos falar da igreja de Filadélfia, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Porém, antes de iniciarmos com a palavra, irmãos, vamos diante do Senhor, com espírito de oração, de temor, de humildade, com o coração quebrantado, para que o Senhor venha derramar sobre nós, neste momento, a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Querido Senhor, nós entramos em Tua presença, Senhor, para reconhecer que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, que não há outro além de Ti, que a Tua grandeza, Senhor, está acima do nosso entendimento. Pai amado, Pai querido, derrama sobre nós o Teu Espírito. Ó Senhor, visita o coração dessa pessoa que está, Senhor, escutando essa palavra. Seja, Senhor, com essa pessoa, guia ela, Senhor, guarda, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal e nos dá neste momento, Senhor, um espírito quebrantado e humilde, e abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, Senhor, para que possamos entender o Teu falar, no nome de Jesus, amém. Irmãos, lá no livro de Apocalipse, hoje vamos estudar, como já havia falado antes, sobre a igreja de Filadélfia. Livro de Apocalipse, capítulo 3 e o verso 7, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Oh glória, que Deus maravilhoso! Esse fecha e ninguém abre, meu irmão. Glória a Jesus. Verso 8: Eu sei as tuas obras. O Senhor conhece a tua obra. Aleluia. O Senhor conhece as minhas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta. Receba esse falar, viu? Receba. O Senhor colocou uma porta aberta diante de ti e que ninguém pode fechar. Nesse dia tem uma porta aberta diante de ti. Amém? Eu tomo posse nessa palavra. Glória a Jesus. Tendo pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e que saibam que eu te amo. Porque, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar o que habita na terra. Irmãos, que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Só declaração de amor de Deus, irmãos. Só declaração de amor de Deus. O primeiro item que a gente pode extrair desse texto é a questão de que Deus, ele fala da santidade dele e da verdade. Ele quis dizer à igreja de Filadélfia: olha, assim como vocês são santos, eu também sou, olha. Vocês são santos, vocês se santificaram. Aí a primeira frase que eu estou querendo dizer a vocês é que eu sou santa. Então eu estou lembrando a vocês que eu concordo com vocês, a santidade de vocês. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. E o Senhor diz assim: eu coloco diante de ti uma porta aberta. Irmão, como é importante a gente ter o livre acesso para com Deus. Como é importante. Ah, irmã, quer dizer que o véu foi rasgado, eu vou a qualquer momento diante de Deus, posso pedir o que eu quiser e tal. Realmente você pode. Agora tem um porém. A resposta às orações, ela vem acompanhado com a questão da obediência. As orações, elas têm sucesso, digamos assim, 100% de sucesso em relação à resposta,
eu estou me referindo tanto o não quanto o sim de Deus, tá, irmãos? Porque o não de Deus é uma resposta boa pra gente. Que no momento a gente não entende, mas a gente entende depois. Mas as orações, ela tem... mas elas são mais respondidas a uma pessoa que é querida pelo Senhor, que é amada, que é uma pessoa separada, que é uma pessoa que diz que ama a Deus e que realmente segue e faz a vontade de Deus. Porque imagine, vamos supor que você tenha 2 filhos ou 3, e esses 2 filhos, sempre que você chama está ali no seu pé, e o outro, quando você chama, diz assim: peraí, daqui a pouco eu vou, espere um pouco. Aí você chama pela segunda vez: eu já estou indo, tenha calma. Aí chama pela terceira vez: eu já vou. Qual é o filho que você vai ficar mais alegre? Aquele filho que te responde, que está ali no teu pé no mesmo segundo, ou aquele que você tem que insistir para ele poder te obedecer? Então a gente, como mãe, né, a gente vai ter mais afinidade, mais aproximação, e vai ter um amor maior, um cuidado maior pelo aquele que está no nosso pé, que está ali, né, com obediência. Irmãos, da mesma forma é o Senhor. Vocês viram as outras igrejas, se o Senhor falou de porta? Uma porta que está aberta constante, não fala de que eu vou abrir, eu vou fechar, não, fala de que a porta está aberta e que ninguém pode fechar, irmãos. Sabe o que é isso? É acesso ao trono do Altíssimo. É cuidado dispensado pelo Senhor. Irmão, que maravilha! Olha, não existe riqueza maior do que você servir esse Deus, ser fiel a Ele e ter um acesso livre a Ele, sem impedimento. Porque você diz que ama a Deus, você diz que teme ao Senhor, mas você mesmo cria uma barreira entre você e Deus, pecando. E quando você for precisar de Deus, como é que vai ser? Se existe uma barreira entre você e Ele. Então, a gente tem que entender que para alegrar o coração de Deus, nós precisamos seguir o que tem escrito na sua palavra. A gente precisa amar a Deus e a sua palavra. Amar na questão de obediência, irmãos. Porque o mundo diz que ama a Deus, mas não cumpre, não segue aquilo que Deus diz. Glória a Jesus por isso, glória a Jesus por isso, porque Deus, Ele está nos mostrando um meio pelo qual podemos conseguir uma porta aberta, um acesso livre ao Rei dos Reis, ao trono do Altíssimo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz mais assim, olha: tendo pouca força, no verso 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ai, irmão, olha, tem dia que eu nem quero ir na igreja, mas eu vou me arrastando, irmã. Olha, tem dia que não dá vontade de louvar, mas eu sento e começo a louvar a força, sabe? E daqui a pouco o Espírito Santo vai fluindo dentro de mim e aquela angústia vai saindo. Isso é a sua pouca força, minha amada. Isso aí é uma prova de que você não está negando o nome do Senhor. Você está sempre constante invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus, cuide de mim. Senhor Jesus, venha cá. Querido Senhor, tenha misericórdia. Olha, Senhor, é assim. Olha, irmãos, eu procuro conversar com Deus. Todo o tempo que eu estou acordada, eu estou conversando com Ele. Estou fazendo uma coisa, se eu vou lavar a louça, se eu vou varrer a casa, se eu vou cuidar das crianças, eu estou sempre, o Espírito Santo é assim, olha Senhor, faz assim. Até meu filho pequenininho, Samuel, 4 anos, qualquer coisa que ele faz, de vez em quando eu pego ele: ô Espírito Santo, é assim, ó, diga a mamãe, Espírito Santo, que eu estou aqui, que ela para de estar me chamando.
Ele fala com a graça tamanha, irmãos. Porque ele imita exatamente as coisas que eu faço. Porque assim, temos que ter essa constância no falar com o Senhor. E mesmo que a gente tenha pouca fé, pouca força, como Paulo disse, olha, é na minha fraqueza que eu sou forte diante do Senhor. Porque o Senhor não vai habitar no forte. Ele pode até habitar, mas ele vai querer o espaço ali todinho para ele. Aí o forte vai ter que ficar fraco. Amém? Então se você se acha forte por causa disso e daquilo, olha, fique fraco para Jesus entrar em você, porque ele é o forte. Ele é que é o poderoso, ele é que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Senhor dos Exércitos, é ele. Amém? Então nunca se desvalorize, nunca se coloque para baixo porque você se sente fraco. Não. Diga, na minha fraqueza, Senhor, eu sou forte porque eu tenho o Senhor comigo. Amém? E no versículo 9, diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, ó Filadélfia, e saibam que eu te amo. Irmãos, isso aí é muito forte. Fala de um Deus vingativo, de um Deus que ele quer que as pessoas reconheçam que a gente é dele e quer que as pessoas respeitam. Fala de prostrado, de prostração, quer dizer, humilhação, né? Ser prostrados aos teus pés. E fala de conhecimento de que Deus ama aos da igreja. Aleluia. Deus ama os que estavam ali naquela igreja servindo a Ele. Irmãos, quantas pessoas na sua vida Deus fez reconhecer que Ele ama você? Quantas experiências que você teve? Então você que está triste hoje, que está para baixo, cabisbaixo, está com problema, começa a analisar a tua vida com Deus. E começa a ver o quanto o Senhor te sustentou, o quanto Ele tem provado o seu grande amor na tua vida e o quanto Ele mostra para as outras pessoas que Ele te ama. Aleluia, glória a Jesus. Lá no livro de Deuteronômio capítulo 28, versículo 10, o Senhor diz assim, olha: e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Aleluia. Terão temor de ti. Sabe aquela pessoa que quando você passa, que você sabe que aquela pessoa serve a Satanás e ela abaixa a cabeça na tua presença? Essa palavra do Senhor se cumprindo. Terão temor de ti. Sabe aquele vizinho promíscuo que você tem do lado da sua casa, que começa a falar palavrão, a dizer coisas, né, erradas e a proferir maldição e colocar coisas insanas dentro da casa dele, e quando ele está na sua presença ele lhe respeita? Essa palavra do Senhor se cumprindo. Terão temor de ti. Então, esse temor que está em ti não vem de ti, minha querida, meu querido. Não é porque tu és santo, queridinho, não. É do Senhor. É para a honra e a glória do Senhor. É porque o nome dele está sendo exaltado na sua vida. O que Deus procura é embaixador aqui na terra para que o nome dele seja exaltado. Porque o Senhor, ele é Deus. Toda honra e toda glória é dele, pertence a ele, é para ele. Então, quando Deus vê uma pessoa que se decide por ele se decide por aquela pessoa e diz assim, pronto, ele se decidiu por mim, ele deu um passo para mim, vou dar outro para ele, vou começar a guardar ele, e a partir de agora que ele se decidiu por mim, todos verão que é invocado o nome dele que é invocado o meu nome sobre a vida dessa pessoa. Então veja como é importante a questão da decisão. Filadélfia ganhou um eu te amo do Senhor, ganhou uma porta aberta na presença deles que ninguém fechava. Filadélfia ganhou tudo isso por causa do versículo 10.
O Senhor explica por que o Senhor agiu assim com Filadélfia. Está no versículo 10 a explicação do Senhor. Porque guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Aí vem a promessa. Porque tu guardaste, eu também te guardarei. Ah, irmão, então o Senhor é um Deus vingativo. É um Deus que só faz as coisas se eu fizer. Ah, se eu for bom para Ele, se eu servir a Ele com fidelidade, Ele é fiel para mim. Vamos lá no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 15. Aí a gente vai entender essa palavra aqui, do versículo 10. Diz assim, olha, 15:2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve agora convosco. Ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, vos deixarei. Compreendeu, irmãos? Se vos deixardes, eu também deixarei. Se você me amar e se decidir por mim, eu também te amarei. Ah, então Deus agora está com sentimento humano. Só faz se o outro fizer. É não, meu querido e minha querida. É porque existe algo entre você e Deus, entre eu e Deus. Sabe o que é o nome? Livre-arbítrio. E Ele, mesmo sendo Deus, ele não ultrapassa essa barreira com o nome livre-arbítrio. Porque aí Ele teria criado robôs para servir a Ele. Se Ele quisesse robô, Ele teria criado. Mas Ele criou o homem, que é a imagem e semelhança dEle, dotado de sentimentos e emoções e de escolhas, e que pode se decidir por Ele ou não. Compreende? Então, se você hoje disser assim: não, Senhor, eu me decido por Ti 100%. Isso aqui, olha, que estava incomodando o Senhor, que estava fora da Bíblia, eu vou deixar agora e vou me decidir por Ti 100%, Senhor. Pode acreditar. O Senhor, Ele vai decidir por você e vai lhe dizer o tempo todo que Ele ama, e vai lhe abraçar, e vai lhe acolher, e vai colocar debaixo das asas como um pai, como uma galinha choca os seus filhotes no seu ninho. Porque a palavra do Senhor diz: olha, mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu, Senhor, nunca esquecerei dos meus. Então, esse abandono que o Senhor quis dizer é permitir a pessoa seguir, é deixar a pessoa livre. Mas essa liberdade que o Senhor dá a um filho dele, que quando sai da presença dele, essa liberdade, ela tem um limite. Porque lá na esquina, lá na frente, você dobrar a esquina, você vai se encontrar com o Senhor. Porque as coisas que você vai plantar naquele intervalo ali, que você sair da presença do Senhor: eu vou viver minha vida, eu vou viver do jeito que eu quero. Já que eu tenho livre escolha, eu vou viver, certo? Vai viver. Mas aquelas coisas que você vai plantar fora da presença do Senhor, porque a pessoa que está fora da presença do Senhor só planta coisa ruim, vai te levar a uma esquina da tua vida, que lá você vai se encontrar com o Senhor. E Ele vai te lembrar que Ele vai estar sempre à tua frente, porque Ele é Deus. Então esteja ciente desse dia. A nossa escolha, a nossa decisão pelo Senhor faz Ele decidir por nós e faz Ele colocar uma porta aberta diante de nós, pronto a gente entrar nessa porta a hora que a gente quiser e conseguir alcançar o desejo do nosso coração. Amém? Porque o Senhor diz assim, irmãos, olha: aqueles que temem a mim, os filhos serão benditos. Lá no livro de Deuteronômio 28. Bendito é o fruto do teu ventre, bendita é a tua amassadeira, bendita é teus animais. Bendito é tudo que você tem, tudo que você colocar a mão é abençoado. É uma promessa. É uma promessa de Deus. A pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que se escolhe pelo Senhor, a pessoa que decide pelo Senhor, ela é bendita.
Salmo 112, versículo 2. Os teus filhos serão poderosos na terra. Teus filhos serão bem, irão bem. Terás paz com a tua descendência. Por causa do teu temor, por causa da tua escolha ao Senhor. Então a igreja de Filadélfia escolheu servir ao Senhor, tanto é que o Senhor não tinha nada contra ela. O Senhor elogiou. Além do elogio do Senhor, o Senhor ainda disse, olha, todos verão que eu te amo, porque eu vou fazer as pessoas se prostrar aos teus pés, porque vão ver que eu te amo. Senhor Jesus, como isso é poderoso, irmãos. Como isso é poderoso. Fala até também da questão da vingança do Senhor. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 19, irmãos, nos diz assim, essa questão de um Deus vingativo, porque hoje em dia não existe mais essa palavra, né? As pessoas estão falando muito sobre o amor do Senhor, a graça, o amor e a graça, e acabam esquecendo que esse Deus é um Deus de justiça, é um Deus que julga de acordo com os atos e os feitos. Acabam se esquecendo disso e prega somente o amor, aí virou baderna. As pessoas hoje da igreja vivem como quer, porque só é pregado o amor do Senhor. Amém. Vamos pregar o amor do Senhor. Mas vamos mostrar também que o Senhor, Ele é um Deus poderoso, que criou o homem e que permite coisas más na vida da pessoa, que a pessoa tiver com a vida errada, Ele permite. E Ele é um Deus de vingança, irmãos. Aqui, ó. Não vos vingueis. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar, à ira, porque está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então a gente tem que entender que mesmo Deus sendo um Deus de amor, um Deus que nos escolheu, Deus me ama, Jesus morreu na cruz, Ele me escolheu, Deus nunca vai permitir coisas más na minha vida, sim. Agora, se você tiver escolhas que está fora da palavra dEle, fora dEle, as coisas, o mal virá. Porque basta, irmãos, uma brechinha tamanha de nada. Basta uma brechinha para que o inimigo entre e o caos já está formado. Então o Senhor, Ele ama, o pecador ama. Ele ama o pecador. Tanto é que lá em Reis, capítulo 19, 2 Reis 19, 34, diz assim, porque eu protegerei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Davi já estava morto há muito tempo. E o Senhor falou do amor dele que ele tinha por Davi. Davi foi um pecador, irmãos. Davi adulterou, Davi matou, Davi mentiu, Davi forjou. Davi fez uma série de pecado que, meu Deus do céu, nem parece que era Davi aquele adorador querido que fazia salmos e salmos. Nem parece, né? Às vezes você vê um erro de um irmão, um pecado, você diz assim, meu pai, esse pecado veio do irmão. Nem parece, não é verdade? Mas o amor do Senhor estava sobre Davi, porque ele tinha um coração de arrependimento. Um coração de arrependimento. Então, vamos ser a igreja de Filadélfia, irmãos, hoje, nesse dia. Vamos escolher essa igreja, o perfil dessa igreja para a gente seguir. Uma igreja que mesmo com pouca força, mas não negou o nome do Senhor. Uma igreja que ouviu e obedeceu a palavra. Amém? Vamos seguir dessa forma para que o Senhor diga diante da sinagoga de Satanás, diante de todos, aleluia, que Ele nos ama, porque nós guardamos a palavra dEle. Então, todas as promessas que são geradas lá no livro de Deuteronômio capítulo 28, ela tem um se. Olha, isso vai acontecer contigo, se obedeceres a minha palavra, se ouvires a minha palavra.
Amém? Então vamos obedecer a palavra do Senhor, irmãos. Vamos seguir aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor determinou na nossa vida. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja na nossa fraqueza, mas o Senhor nos escolheu para trazer a imagem do Filho dele, a mensagem de amor do Filho dele aqui na terra, através de nossas vidas. Porque não é só nossas bocas que vai testificar que Deus é o Senhor, mas é a minha vida e a sua vida. Quem vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele veio, que Ele morreu na cruz, que Ele conseguiu perdoar os seus inimigos. Lá na cruz Ele diz: Pai, perdoe-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então é através da minha vida e da sua que as pessoas irão ver o Senhor, a Bíblia aberta. O Senhor falar através de nosso viver. Porque não é todo mundo que lê a Bíblia não, irmãos. Você pode ler, mas não é todo mundo não. Então as pessoas precisam ler a Bíblia através de você. E isso é muito sério. É viver literalmente a palavra de Deus. É comer, se alimentar dela dia após dia. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Continue nos assistindo. Dê o like, compartilhe para ajudar este canal. Deus os abençoe.